Então, gente, já fizemos um intervalinho, já tomamos uma aguinha, eu comi um docinho, acho até que me derramei aqui. Então, vamos continuar. Como eu disse há pouco no outro vídeo, a gente terminou o título 1, né, da Constituição Federal. Eu disse para vocês que a Constituição é dividida em títulos, capítulos e seções. No caso do título 1, é só o título com aqueles 4 artigos, não vem a subdivisão em capítulos e muito menos em seções. Então é um título bem pequeno, que eu já falei para vocês o resuminho, né? Mas eu resolvi escrever para quem gosta de ter escrito no caderno, deixar escritinho ali. Então eu falei que os 4 artigos, falando rapidamente para não repetir tudo de novo, o artigo 1º são os fundamentos, o artigo 2º são os poderes do Estado, o artigo 3º são os objetivos e o artigo 4º são os princípios das relações internacionais. Com esses 4 artigos, do 1º ao 4º artigo, a Constituição Federal termina o seu título 1, que é dos princípios fundamentais. Esse é o título 1. Então, retomando rapidamente o que a gente já viu nas aulas anteriores em relação à Constituição Federal, nós vimos que a Constituição Federal, também chamada de Constituição da República Federativa do Brasil. Então esse seria o nome e o sobrenome da Constituição, que a gente chama Constituição Federal. É Constituição da República Federativa do Brasil, né? De 5 de outubro de 1988. Então, nas aulas anteriores a gente estudou o preâmbulo, que, como eu disse para vocês, é uma espécie de introdução à lei, é uma espécie de determinação do espírito daquela lei, ou é uma espécie de predição do que vem, do que a gente virá a ler na lei. Então, a gente viu que em várias partes, como lá no artigo 4º, que fala que um dos princípios das relações internacionais é a defesa da paz, isso a gente vê lá no preâmbulo, né? E mais de uma vez, solução pacífica dos conflitos é a defesa da paz. Então, o preâmbulo já dá mais ou menos a alma que vai ser... como é que eu vou dizer, repetida quase ao longo de toda a Constituição. Eu sempre digo para vocês, se numa questão de concurso, seja qualquer um concurso para a área jurídica, seja os outros concursos para a área administrativa, mas que também cai textos legais, seja até para a prova da OAB. Se eu vou para o concurso sem ter lido pormenorizadamente os artigos da Constituição, mas eu sei que tudo que estiver ali entre aquelas alternativas de resposta, se for contra a defesa dos direitos humanos, se for a favor de algum preconceito e se for, digamos assim, contra a defesa da paz ou contra a solução pacífica dos conflitos, está errada essa alternativa. Eu posso já arriscar qualquer uma dessas alternativas. Por quê? Porque a nossa Constituição, também chamada Constituição Cidadã, ela defende os direitos humanos, ela defende a solução pacífica dos conflitos, né? Ela defende a erradicação da pobreza, da marginalidade, né? Ela quer construir, como diz lá no artigo 3º, uma sociedade justa, solidária.
e assim por diante, né? Então, artigo 1º, fundamentos da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 2º, os poderes da nação ou os poderes do nosso país, né, que eu comentei nos vídeos anteriores, que a gente estuda lá desde o ensino fundamental, no meu caso desde o ginásio, né, quais são os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que são autônomos e independentes entre si, então cada um no seu quadrado decide na sua área. Os objetivos da nossa Constituição Federativa do Brasil, que é formar uma sociedade justa, solidária, erradicar a pobreza e a marginalidade, etc, né? Todos esses artigos aqui a gente já falou exaustivamente, nem vou dizer exaustivamente, porque sempre tem mais alguma coisa que a gente possa falar e comentar, né? Mas como a nossa proposta é ir examinando a letra da lei, fazendo alguns comentários, então nesse sentido eu penso que da letra da lei a gente viu tintim por tintim, e eu tô procurando mostrar de um jeito didático, não repetir o artigo tal qual é, porque como eu sempre comento com vocês, comentei nos vídeos anteriores, hoje já é o nosso 20º vídeo, que se for para copiar aqui no quadro a Constituição, ou se for para ficar lendo a Constituição para vocês, então nem adianta, né, eu estar aqui. Então é melhor vocês pegarem a Constituição e ler, ou vocês copiarem os artigos até decorar, o que não seria nem um pouco produtivo nem didático, né? E o artigo 4º, que são os princípios das relações internacionais, que na aula anterior eu também fiz ali uma palavrinha assim para vocês irem decorando, né, aos pouquinhos os princípios, né, que a gente viu que a independência nacional, né, que o Ipaníndio, se não me engano, eu fiz essa palavra, a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autocomposição dos povos e etc, né? Mas depois de tanto a gente repetir e ir comparando um artigo com o outro, a gente acaba decorando. E volto a dizer, se não decorar, mas sempre ficar atento ao espírito daquela lei, pelo menos das 4 ou 5 alternativas que tem em cada concurso, ou mesmo na prova da OAB, das 4 ou 5 alternativas que varia de concurso para concurso, a gente já elimina no mínimo duas alternativas. Volto a dizer, a alternativa que estiver contra a defesa da paz, risca. A alternativa que tiver contra os direitos humanos, risca. A alternativa em que não se propõe lutar contra o preconceito, risca também. E assim por diante. Isso tudo a gente aprende no quê? No espírito da nossa Constituição, que não é por nada que ela foi apelidada de Constituição Cidadã, né? Então, o título, nós vimos o preâmbulo nas aulas passadas, vimos o título 1, artigo por artigo, que vai do artigo 1º ao artigo 4º, vimos aqui. Aqui eu coloquei os assuntos de cada um dos artigos, que também a gente já viu, né, cada um deles nas aulas passadas. E a partir da próxima aula, a gente vai para o título 2 da Constituição, e daí este sim vai ser dividido em capítulos, porque só no artigo 5º, né, que inicia o título 2, já que nós estudamos até o artigo 4º, nós temos em torno de 70 e poucos incisos.
Então imaginem ir listando inciso por inciso até chegar nos 70 e alguma coisa, que eu não me lembro exatamente agora quantos, né? Mas é 70 e alguma coisa. Então a partir da próxima aula, aí sim a gente começa com o título 2, tá bom? Então por hoje eu acho que é isso, tá? E obrigada por vocês estarem sempre atentos e, como eu disse para vocês, eu dou aula com todo o meu amor, com todo o meu carinho, tanto faz se tem um assistindo ou se tem vocês, que são 20 e poucos inscritos, mas para mim é como se fosse 20 e poucos mil, 20 e poucos milhões, né? Professor é professor sempre, tá bom? Então tá, até a próxima.